Fala pessoal, William Mendes aqui, espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui. Pra gente falar um pouco de Vasco da Gama e também falar nesse vídeo aqui, comentar sobre toda essa situação aí do Textor, né? O que o Vasco tem a ver com isso, né? Eu vou passar uma visão para vocês aqui. Vou deixar também um vídeo da Leila Pereira aqui, atacando o John Textor, demonstrando claramente que sentiu o golpe das acusações que ele tem feito aí de manipulação no Campeonato Brasileiro. Então a gente vai falar muito sobre isso daqui, né? Primeiro eu vou deixar o vídeo da Leila e depois eu vou comentar um pouco mais aqui sobre o que o Vasco tem a ver com essa história aí, beleza? Então, bora pro vídeo. Muitas pessoas ficam pensando, gente, por que ele está fazendo isso? Por causa, inclusive até o próprio Romário perguntou se ele não queria vender o Botafogo. E ele chamou a pergunta de estúpida. Estúpida, mas o que eu vou te dizer, aí você sabe, não adianta você ficar elucubrando o que passa na cabeça dele. Eu sei o que passa na cabeça dele. Esse senhor, desculpa a expressão, é um idiota. E às vezes se perde tanto tempo. Nossa, o que ele quis dizer com isso? O que ele quer? Ele não quer nada. Mas, Leila, você não acha que a esfera esportiva já deveria ter tomado uma atitude com Mas é relação claro a isso? que sim. Há coisas que ele julgam em um dia, dois. Mas deixa eu te falar uma coisa. É claro que sim, eu tô cansada de falar isso. O que esse John Textor tá achando? Que o Brasil é uma bagunça, que as autoridades não tomam providência nenhuma, sabe? Então, pra se coibir isso, não é? O STJD, eu não estou dizendo como é que eles deveriam votar, mas eu acho que aqui nós estamos numa democracia, eu posso falar o que eu quero, não é? Esse homem tem que ser banido do futebol brasileiro. Mas... Calma, titia Leila, é só minha opinião minha aqui. Pai Carlos aqui. Então pessoal, eu vi muitas pessoas comentando sobre essa questão do Textor. Inclusive a Leila Pereira está em pé de guerra com ele aí, tá? Por conta de ele ter citado o Palmeiras, né? Nessa questão da manipulação. E por que ele citou o Palmeiras? Porque o Palmeiras teve um lance polêmico ali contra o Vasco, tá? Em que eles deram ali um impedimento. Foi um lance bizarro, um lance absurdo, que prejudicou e muito o Vasco da Gama, principalmente no andar ali da partida, no decorrer da partida, que é um lance que você já viu à torta e à direito aí, que é simplesmente bizarro, eles colocando uma linha totalmente torta no lance, sem falar que eles chamaram o VAR depois que já tinha originado um segundo lance, tá, na jogada. E você pode falar que isso aqui é chororô, mas não é chororô. Esses lances capitais acontecem com todo mundo, tá? Acontece com ambos os clubes, acontece com geral. Mas o que o Vasco tem a ver com isso? O Vasco tem sido pioneiro aí no que há de pior em exemplos de erros de arbitragem. Eu já falei aqui sobre as linhas descalibradas. Eu até então nunca tinha visto algo do tipo no futebol brasileiro, mas veio essa questão das linhas descalibradas contra o Internacional, que eu faço sempre questão de falar aqui sim, porque foi um lance que prejudicou e muito o Vasco da Gama. Teve lances ali do VAR não estar funcionando contra o Vasco, várias mãos dentro da área. Então o Vasco foi muito prejudicado por arbitragem. E eu acho, na minha humilde opinião, para a gente encerrar esse vídeo aqui, que é o seguinte: tem que parar o Campeonato Brasileiro sim. Os árbitros de futebol, a confederação lá dos árbitros de futebol, a ANAF e tudo mais, eles querem parar o Campeonato Brasileiro. Eu acho que tem que parar o Campeonato Brasileiro sim, tá? Porque eles estão sentindo o golpe. Porque por mais que eu vi muito vascaíno falando que isso não vai dar em nada, falando que vai terminar em pizza, não interessa se vai terminar em pizza. A questão é, todo esse alvoroço está servindo para escancarar ainda mais a má vontade da arbitragem, ainda mais a má vontade dos comentaristas de arbitragem, está servindo para escancarar ainda mais o autoritarismo dos árbitros de futebol dentro do campo. E uma hora, os árbitros de futebol iriam ter que responder pelas atitudes deles dentro do campo. Tem muitos que são autoritários, você não pode, como jogador, chegar para conversar com eles mais, que você pode ser punido com cartão amarelo. Final do jogo eles não dão satisfação nenhuma para ninguém, não dão satisfação em nada. Vão lá na súmula e colocam na súmula o que eles querem colocar, tá?
Então, esse autoritarismo, uma hora iria se voltar contra eles, tá? Então, John Textor está servindo, ainda que termine em pizza, pelo menos na minha opinião, mas isso está servindo aí para escancarar ainda mais toda a situação ruim que vem vivendo aí o nosso Campeonato Brasileiro, futebol brasileiro em si. E na minha opinião, todo vascaíno que se preze, que diz que é vascaíno, é obrigado a estar do lado do John Textor. É obrigado, porque o John Textor, apesar de estar usando o Vasco como exemplo, como bode expiatório, mas ele está botando os lances ali em que o Vasco foi muito prejudicado e por falta de representatividade das administrações obsoletas e administrações horríveis que o Vasco tinha, por falta de representatividade disso, o Vasco sempre continua sendo prejudicado e eles sempre vão passando por cima e eles sempre vão deixando para lá e no fim das contas, quem amarga rebaixamentos, no fim das contas, quem amarga derrota sofrida, quem amarga um abalo psicológico é o time do Vasco e os torcedores do Vasco principalmente. Então, você é vascaíno, apoie John Textor, apoie as atitudes, apoie essa CPI, apoie tudo isso e deixe que o parquinho pegue fogo mesmo, porque só assim a gente vai poder ver o Vasco sendo representado, não por quem diz que representa o Vasco, mas sim por um cara que é dono de um outro clube rival ao Vasco da Gama. Então, essa é a minha opinião. Se você gostou do vídeo, considere deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no canal. Você não paga nada para isso e ajuda muito o nosso canal aqui. Beleza? Valeu, fui. Até o próximo vídeo.